Ei, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando hoje o quarto episódio do nosso podcast Modo Mãe. Eu sou a Delaila. A nossa convidada de hoje é a psicóloga infanto-juvenil Lorena Guese. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, de estar aqui, podendo falar um pouco do meu trabalho, um pouco da psicologia infantil para vocês. Queria dizer primeiro que eu sou apaixonada pela sua profissão. Eu sou, nunca estudei muito nada dessa área, mas sempre fui muito encantada com essa área da psicologia, principalmente de criança, porque eles estão em desenvolvimento, né? Gosto muito disso. Não, essa área, ela faz meus olhos brilharem. Eu falo, gente, eu sou apaixonada, não me vejo em outra área, não me vejo em outra profissão, a não ser psicóloga infantil. Então fala pra gente, como é que você decidiu seguir essa profissão? Essa história é muito engraçada. Muita gente, que eu conheci ao longo da faculdade falou assim, que sempre sonhou em fazer psicologia. Eu nunca sonhei. Eu caí de paraquedas na faculdade de psicologia. Eu terminei o ensino médio, fiquei um tempo parada, e aí eu comecei a pesquisar qual área eu queria seguir, e fiquei em dúvida. E aí algumas pessoas começaram a falar pra mim, por que você não faz psicologia? Você gosta tanto de conversar, você gosta tanto de ajudar as pessoas. Eu sou aquele tipo de pessoa assim, que sempre me traz um problema, eu vou pensar junto com você e vou te apresentar soluções. Eu sempre fui assim. E aí eu fui uma psicóloga, conversei, gostei do jeito que ela tinha me abordado. Eu falei assim, acho que eu vou tentar psicologia, Eu tô nova, e depois se eu não gostar, qualquer coisa eu troco de curso. Aí eu fui, caí de paraquedas, entrei no meio do ano e comecei a estudar. Passou o primeiro período, falei, gostei, vou continuar. Aí, no terceiro período é que eu tive certeza que ali era o meu caminho, que eu estava no lugar certo, no curso certo. Aí eu fiz a faculdade e sempre falei que eu não queria atender criança. Não ia atender criança, tá doido, não vou. Aí, uma professora nossa falou assim, o que você não quer é o que você vai encontrar na clínica. Tá brincando. E aí, começamos os estágios da faculdade. E justamente na clínica, da faculdade, a grande maioria é criança, o público, E aí, o primeiro estágio, vamos lá pegar uma criança. Isso é durante a faculdade ainda ou depois que termina? No finalzinho da faculdade, no último ano, a gente faz os estágios obrigatórios na faculdade. Aí, fui o primeiro caso de psicodiagnóstico, era uma criança, se eu não me engano, de uns 9 anos. E tinha uma dupla e tal. Aí foi aquele desafio, como que eu organizo um atendimento infantil. E tinha supervisões com a professora. E eu ainda estava resistente naquele primeiro período ali, primeiro estágio. Segundo estágio, de novo, na clínica, criança, aí já era um pré-adolescente. Foi um desafio muito grande também, mas nisso aí eu já estava estudando a área infantil, Já estava mais acostumada, mas mesmo assim ainda resistente, não querendo. No caso, só te interrompendo, nessa idade, você falou era pré-adolescente, e no caso o outro era criança. Até que idade que vai o infantil, digamos assim? Olha, eu trabalho até 17 anos, Tem psicólogas que eu conheço que vão até os 20, 21, porque, assim, não tem uma idade certa, da infância, pré-adolescência, Então, assim, a Organização Mundial da Saúde vai falar uma idade X, a Sociedade Brasileira de Pediatria vai falar outra. Então, assim, eu pego ali eu começo a atender a partir dos 3 anos e vou até os 17, que para mim seria infância e adolescência. E aí, continuando, quando você decidiu ser mesmo? Nesse último estágio, já quase um ano estudando sobre o universo infantil, e aí entendendo também que nessa área a gente também precisa trabalhar muito com a família, e eu fui me aprofundando. E aí, meu coração foi se abrindo para essa área. Aí, no final, do estágio, depois de ter tido toda essa experiência, eu pesquisando também uma área para poder seguir logo depois da faculdade, porque eu queria já sair da faculdade tendo um nicho para onde eu queria atuar. E aí eu vi que a área infantil é uma área muito grande, mas também é uma área que ainda tem muitos déficits profissionais, Tem um profissional que não investe, que não estuda muito, ou que atende todos os públicos. E eu não queria atender todos os públicos, eu queria atender um público X, estudar aquele público, fazer um investimento ali. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou ficar com psicologia infantil. Acho que o estágio foi me abrindo, os meus olhos para essa área. Aí eu comecei, aí eu
saí da faculdade, já comecei a fazer alguns cursos, comprar alguns livros mais na área infantil. E aí eu já falo que graças àquele último estágio que me abriu os olhos para essa área e também já saí da faculdade com essa ideia de ter um nicho, né, para poder atuar. Mas eu falo assim que eu caí de paraquedas e hoje a minha vida é o universo infantil. Eu queria te perguntar, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda têm, tipo assim, um certo preconceito, digamos assim, com o psicólogo. Não com o psicólogo. Eu falo assim, da pessoa ir ao psicólogo. Acho que só tem que ir quando já tiver, assim, não tiver mais jeito, só tem isso pra resolver. Na área infantil, você acha que é do mesmo jeito ou Sim, é mais... na área infantil do mesmo jeito, porque ainda tem um certo preconceito, né? Que psicólogo é pra quem tá doente, psicólogo é pra dor. Então, se você fala com a criança, ela precisa de um acompanhamento, nossa, mas não precisa, isso vai passar, é uma criança. Não, e na nossa área ainda tem muito disso, tem essa resistência em procurar, né? Tem muitas famílias que, por exemplo, chegam muitas mães procurando e os pais, né, o homem, ele tem mais dificuldade em aceitar isso aí por causa dessas ideias que se tinha antigamente sobre a psicologia. Mas, assim, depois da pandemia, isso mudou bastante. As pessoas estão abrindo muitos olhos para a psicologia, para o desenvolvimento infantil, para a necessidade da criança. Então, depois da pandemia, eu falo que muita coisa mudou. E o que chega mais pra você, assim? Você falou que começa com 3 anos? 3 anos. Mas é você ou no geral? Eu começo a partir dos 3, né? Tem psicólogos que atendem bebês, né? Mas eu começo a atender a partir dos 3. Eu queria perguntar isso, questão da idade, porque quando que eles começam a entender o suficiente pra ir... Então, o que acontece? Se for um bebê, né? Geralmente, a família procura o acompanhamento porque ele tá com algum atraso no desenvolvimento. E hoje a gente tem a intervenção precoce, né? Que às vezes se a criança tem um atraso que precisa de acompanhamento, de estimulação. E, por exemplo, hoje a maior procura, né, para intervenção precoce é no caso do autismo. Então, crianças de 2 anos e meio já estão na terapia para poder fazer esse processo de estimulação que precisa, né, das funções. E no seu caso, que você atende a partir dos 3, o que é que chega mais? Com crianças de 3, 4, 5 anos, chega muito a questões de comportamento. Comportamentos inadequados, criança que tem muita birra, dificuldade para lidar com frustração, ou crianças que estão passando pelo processo de separação dos pais. Então, nessa faixa etária dos menorzinhos, chega mais essa questão de comportamento, né? De como manejar comportamento inadequado. Depois, ali, 6, 7, 8, já vem alguns transtornos. Vem a ansiedade, o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ainda vem essa demanda também, né? De separação. E na adolescência, hoje eu falo que a maioria dos casos são ansiedade. A gente já tá pegando mais adolescente com perfil mais ansioso, depressivo. Também já tem adolescentes num processo de autocobrança muito grande ou com questões de autoestima na adolescência. E como que funciona, assim, a sessão? Tipo, é só a criança, os pais estão juntos? Então, o primeiro atendimento tem que ser com os responsáveis, né? Pela criança, para poder entender o que está acontecendo. Né? Eu tô procurando porque ele tá tendo dificuldade para se adaptar na escola. Então, essa é a queixa inicial. Mas o que tá por trás dessa queixa? Né? Então, esse primeiro atendimento é para conhecer essa queixa, a dificuldade que a criança vem apresentando, entender o desenvolvimento dessa criança, né? Como que foi a gestação, como que foi o processo de alimentação, o processo de socialização, como essa criança vivencia os relacionamentos em casa e fora do ambiente, e também conhecer um pouco da família. Então, o primeiro atendimento tem que ser somente com os pais, né? Porque aí conhece todo... Porque não é só a criança, né? Tem que ver todo o ambiente que ela vive. Isso. E aí, o primeiro atendimento tem que ser para ter todo esse conhecimento do que está acontecendo e como que se deu esse desenvolvimento, né? Conhecer essa família, esse contexto, porque na grande maioria das vezes o contexto ele influencia, né? No comportamento da criança. Então, tem toda essa questão. Depois, eu já faço as sessões já diretamente, né? Com a criança. Aí a criança já entra sozinha, né, para dentro da sala, e aí tudo é muito lúdico com a criança, né, isso também vai depender de cada idade, como por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, então assim, já vai ser um atendimento um pouco mais
livre e de acordo com o que a criança, por exemplo, se ela gosta de brincar de carrinho, de massinha, de comidinha, então o atendimento vai ser em cima disso, né? Para ela ir conseguindo falar as Você vai necessidades. se adaptando a cada criança. Cada criança, exatamente, você falou tudo. Então, cada criança, cada família, cada adolescente demanda uma adaptação diferente, né? Então, aquela criança que vai gostar mais de fazer comidinha, tem a criança que vai gostar de carrinho. Então, eu vou de acordo com o interesse da criança, né? Principalmente os pequenininhos, deixando eles mais livres. E ali, de acordo, eu vou perguntando, vou brincando e a criança vai se expressando. Porque a criança, ela não consegue sentar igual a gente está aqui conversando, né? Então, é muito através do lúdico, através do brincar, do desenhar. E aí abre o armário, escolhe o brinquedo. Ou geralmente, quando são os menorzinhos, eu já deixo algo já pré-selecionado antes, para poder facilitar também, né? Mas sempre através do lúdico. Aí o pai e a mãe ficam assim, mas ele só vem aqui para brincar. Mas eu falo, o brincar é a linguagem da criança. Não adianta eu querer sentar uma criança de 3 anos para conversar comigo, ela não vai conversar, ela não vai parar. Então, assim, eu preciso me adaptar àquela criança. A criança não vai se adaptar a mim, sou eu que vou adaptar o meu atendimento de acordo com a necessidade da criança, de acordo com o interesse dela, né? Eu gosto de tal desenho, então a tia vai trazer o desenho que ela gosta, né? Eu gosto de massinha, então sempre tem massinha. E dentro disso, você vai conversando com eles. Isso, ou às vezes nem precisa nem conversar. Talvez a criança pega uma boneca ou pega um carrinho. Geralmente ali ela demonstra algum comportamento. Tia, eu faço assim com meu coleguinha, eu faço assim em casa. Ou demonstra através das bonecas. É assim que acontece no ambiente familiar, é assim que alguém fala comigo. Então eu deixo a criança bem livre para ela mostrar de fato quem ela é, né? Não tento, nesses primeiros atendimentos, tento não fazer muita intervenção, deixar a criança, né? Igual você falou, esse brincar é a linguagem da criança. Sim. Você é profissional na área, você identifica muito mais as coisas. Mas os pais, dentro de casa, por meio do brincar ali, vendo a criança, eles conseguem também ver Sim. alguma coisa, tipo, de um sinal de alerta? Sim, e eu sempre falo com os pais, se você quer ensinar a criança qualquer coisa, se você quer trabalhar com essa criança, quer entender ela, você tem que sentar, você tem que brincar. Porque ela não vai te contar do dia dela, chegar e falar, dependendo da idade, ela não vai chegar falando, meu dia na escola foi assim, não. Você vai sentar, você vai brincar e ali ela vai expressar pra você. E ali você vai estimular também. Às vezes o pai e a mãe quer ensinar algo pra criança, fala 1, 2, 3 vezes e acha que a criança vai aprender. Eu falo, não adianta. Se você não pegar, não fazer, não brincar, não demonstrar como faz, ela não vai aprender. E aí, no caso, assim, eu ia perguntar se as crianças, elas aceitam bem. Qual idade você acha que é mais difícil de adaptar ali nas sessões? Então, varia bastante. Tem crianças, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, aceitam tranquilamente entrar na sala e brincar. Agora, já teve crianças que eu precisei, levou um tempo para se adaptar. Teve crianças que precisaram entrar com os pais nos primeiros atendimentos. Assim, mas os que mais criam resistência são os adolescentes. Sério? Sim. Eu achava que as crianças eram mais... Só que o adolescente, ele tá... Essa mudança, né? Ele não é nem uma criança, não é um adulto. Tem toda a mudança de personalidade, de responsabilidade. Ele tá na fase de transição. Então, às vezes, ele não consegue entender, né? Por que o pai e a mãe tá procurando. Ou, às vezes, o adolescente, ou a criança também, a criança ali em torno dos 8, 9... o pai impõe, né? Olha, você vai fazer, você precisa fazer, você tá com algum problema. Então, isso aí dificulta. Então, isso faz a criança não aceitar. Então, geralmente, eu sempre falo, você tem que preparar a criança. Falar que ela vai vir, explicar pra ela, de acordo com a linguagem dela, por que você tá procurando ajuda pra ela não criar resistência com esse local que ela vai vir a partir de agora. Tipo, você chegar pra criança e falar, você tá indo por causa disso, como se fosse uma punição pra criança, né? E eu sempre falo também, não fala que a criança ela tem um problema. É a família toda que vai passar por um acompanhamento. Porque você fala assim, você tem um problema, você tá se comportando assim, isso já vai criar uma resistência, uma barreira na criança. Ela olha aquilo como, tipo, talvez uma punição. Mais uma pessoa que vai me punir, né? E, na verdade, você tá ali pelo contrário, pra ajudar e direcionar. E, igual os adolescentes, você disse que trazem mais o quê? Trazem questões de autoestima, ansiedade, né?
que a grande maioria, algum transtorno também, né, como depressão ou déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, mas muito essa questão de autoestima e relacionamento, muita dificuldade. Aí a sessão com os adolescentes, como que é mais direcionado? Porque não é nem criança nem adulto, então... Eu falo, a sessão com adolescente eu gosto muito, que eles já sabem o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, então é mais fácil de conversar. É como se fosse uma conversa com um adulto, mas eu preciso lembrar que ele não é um adulto que tá ali, né? Ele tá em desenvolvimento. Então ele já senta, ele já tem as preferências, às vezes nem precisa usar lúdico, às vezes nem precisa usar jogos, né? Então ele já consegue sentar, já verbalizar melhor. Aí eu uso alguns recursos também para poder facilitar, né? Porque também não vou ficar... O atendimento, eles têm que ser atrativo. Então, não dá só para sentar, igual eu estou sentada aqui com você, e começa a falar. Não, eu sempre tento usar algo para chamar a atenção, um baralho, um jogo diferente, mas mais de acordo com a idade do adolescente. Aí você vai direcionando para... Porque o adolescente, ele tem mais dificuldade para se abrir ou você acha mais... Depende do adolescente. Sempre na primeira sessão tem uma certa dificuldade maior, mas depois que a gente vai se vinculando, que ele entende que eu tô ali para poder ajudar, e eu gosto sempre também de mostrar que eu não sou um adulto que tô ali para impor. Eu tô ali para orientar, para ajudar. Então eu também tento mostrar um pouco de mim pro adolescente, para ele entender, né, como eu sou. Então isso aí facilita ele se abrir para mim. Diferente, por que ele não se abre com os pais? Porque o pai e a mãe geralmente não dá essa abertura, não quer entender o universo dele. E eu não. Geralmente se ele fala, tia, eu gosto de dorama. Então a tia Lorena vai lá, vai dar uma olhada no que é dorama. Eu gosto de tal série. Eu vou dar uma olhada e na próxima sessão falou, fulano, eu pesquisei a música que você gosta, eu pesquisei. Então isso facilita ele se vincular e aí com o tempo ele vai se abrindo, vai trazendo as próprias necessidades. Às vezes são questões totalmente diferente do que o pai e a mãe estavam pensando. Então, assim, no início, o adolescente, ele demonstra, assim, uma certa resistência, mas depois a gente vai quebrando isso. E você falou, a primeira sessão são com os pais, depois com a criança ou com o adolescente. Isso. Depois, você conheceu, tá conversando, você volta a falar com os pais, assim, não só conversar, eu falo assim, tem uma sessão específica? Sim, eu faço, como eu falei, o primeiro atendimento, né, com os pais, uma sessão de anamnese. Depois eu vou fazer algumas sessões de avaliação com a criança ou com o adolescente. Depois desse primeiro período de avaliação, os pais são chamados novamente para uma sessão de devolutiva, né? Onde eu vou passar o plano terapêutico, as observações que eu fiz durante os atendimentos e explicar o que a gente precisa trabalhar. E durante o tratamento, pontualmente, também os pais são chamados, né? Para algumas sessões de orientação, porque eu preciso orientar como que o ambiente vai conduzir essa criança, porque como eu falei, né? Algumas questões são no ambiente familiar. Às vezes o pai e a mãe não sabem como conduzir um processo de birra ou como conversar com o filho que é adolescente. Então, durante o processo, tem que ter essas sessões para orientar essa família como fazer, tirar dúvidas também. Lorena, o fulano tá se comportando assim ou tá passando por essa mudança, o que eu faço? Então, eu sempre faço esse contato. E hoje também, né, com o tal do WhatsApp, geralmente sempre tô ali passando algum tipo de orientação também, mas sempre tem sessões. Você já recomendou, assim, pro pai, falou assim, olha, ele tá assim, quem precisa de um psicólogo é você. Sim, e eu acho que é interessante também que ao longo do processo de terapia do filho, o pai sempre fala comigo, Lorena, eu também comecei a fazer terapia, porque eu estava precisando disso. Eu falei, muito bem. Então, às vezes, eu nem preciso falar. Com o contato comigo e observando a melhora que a criança ou o adolescente está tendo, o pai mesmo procura ajuda. Porque é todo um conjunto, né? Se o filho já tiver, mas os pais continuarem ali fazendo a mesma coisa, como você falou, o grande problema é familiar. Então não adianta nada você ter só um tratamento assim com o adolescente, com a criança, se a família for continuar no mesmo jeito. Sim, às vezes é uma questão da criança ou do adolescente, só que o ambiente, às vezes ele continua reforçando aquela conduta, né? Então, às vezes, o que acontece? Eu preciso orientar esse ambiente para que ele possa passar a não reforçar certos comportamentos, né? Então, às vezes, porque a gente tende a reproduzir um padrão. Então, eu falo assim, se você grita com seu filho, ele vai gritar com você, porque você é um espelho para ele. Então, como que você não quer que ele grita? Então, eu preciso te orientar e você precisa seguir as minhas orientações para que a gente resolva essa questão que está acontecendo, né? Então, eu falo que o ambiente, ele reforça muitas questões. E, às vezes, o ambiente, ele é adoecedor também. A família, ela pode ser um fator
protetivo, como pode ser um fator de vulnerabilidade, dependendo da questão. Você falou que o fator protetivo, eu lembrei de uma questão. A superproteção para a criança, isso também gera muito... Sim, não é trauma a palavra, né? Mas gera também na criança algo... Sim, porque a superproteção, ela tira da criança a autonomia. Porque a gente precisa, desde a infância, desenvolver a autonomia na criança, né? Uma criança, por exemplo, na faixa etária dos 3, já é uma criança que ela consegue guardar os brinquedos do jeito dela, mas ela consegue. Então, às vezes, você vai podando a criança. Não, você não vai em tal brinquedo, porque é perigoso, você vai cair. Aí, hoje é um brinquedo. Aí, se essa criança levar isso para uma outra questão. Então, a superproteção, ela vai podando essa autonomia, vai interferindo no processo de autoestima, porque ele pensa, eu não tenho capacidade para lidar com certas questões, então a superproteção ela interfere nisso, né? Na autonomia e depois vai interferir na autoestima, no desenvolvimento. É porque a gente fala muito sobre os extremos. Tem gente que é super protetor e também a questão de deixar livre demais. Tem isso também? É o negligente, seria esse, né? O pai que é mais negligente, que deixa a criança correr solto, né? Não impõe limite, não impõe regra. Isso também é muito perigoso, porque a gente precisa ter o primeiro ambiente onde a criança está inserida é a família. Então, ali, as primeiras regras precisam ser passadas, porque depois que ela sai dali, vai para a escola. Então, se em casa não tem regra, não tem limite, como que essa criança vai se adaptar à escola? Que é o que eles falam assim, mas se não tiver não, aí depois não vai saber receber isso. Porque fala muito agora a questão do não para uma criança muito pequenininha. Porque, ela não vai entender. Como que é o melhor jeito de conduzir isso, então? Não é que ela não... É porque a palavra não, ela ainda não vai conseguir decodificar o que é o não. Então, teria que se... Ou não é falar o não, é falar assim, o que ela pode fazer. Porque fala assim, não mexe na tomada. Ela vai olhar pra você, tipo assim, por que eu não posso mexer na tomada? Então, tipo assim, por que ao invés de falar um não, você, direciona ela pra outra coisa? A tomada você não pode brincar, mas tem a boneca. Então, pegar e dar pra criança outras possibilidades. Porque você fala não mexe aí, não pega isso, não pega aquilo, não vai lá. Só tá falando não, você não tá mostrando pra ela as opções, o que ela pode fazer. Né? Redirecionar o comportamento dela. Então, e a criança, dependendo da idade, ela não vai entender o não. Uhum. A minha hoje, ela tá fazendo 11 meses. Aí, eu acho muito engraçado, porque realmente, a gente... Por mais que a gente saiba que eles não entendem, é automático. Você vê eles fazendo, não. Aí, ela aprendeu a fazer não com o dedo. Aí, ela fica assim... A gente fala não, aí ela... E vai e faz, porque pra ela não faz sentido. Ela já sabe o que é o não, mas ela vai lá e mexe. Ela vira pra gente, faz com o dedinho não e volta pra mexer na mesma coisa. Aí a gente tem que tirar e levar ela pra outra coisa. Que eu falo, não vai esperar ela entender, porque ela não vai. É uma coisa perigosa. E questão. Hoje, por exemplo, tem essa questão da educação respeitosa. Sempre teve, né? Mas hoje, com a rede social, graças a Deus, está sendo bem mais compartilhado. E gera muito justamente isso, o extremismo. As pessoas confundem muito o respeitoso com o permissivo. Chega muito pra vocês, como é que eu vou fazer isso sem deixar ele mimado? E como que você segue com isso, assim? Sim, eu falo que a gente tem um estilo participativo, né? Onde você vai impor limite. Eu sempre falo com as crianças, com os adolescentes e com as famílias. Os adultos, eles são as autoridades na vida da criança. Ele vai falar não, ele vai impor regra, só que você tem que saber ouvir. Não adianta você só falar, você não vai fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não vai em tal lugar, não quero você... Se você não ouvir. Então, eu falo assim, tem que ter esse equilíbrio. Impor a regra, né? Não pode, mas e ouvir? Você tem passado a ouvir seu filho o que ele quer, o que ele gosta? E em casa também as regras podem ser compartilhadas também. Não precisa só o pai e a mãe impor. Então, perguntar para o filho o que é que ele acha, o que é que ele pensa sobre isso. Compartilhar. Então, seria isso, um estilo mais participativo, onde o pai e a mãe e o filho, eles têm um equilíbrio. Não, eu vou colocar regra, mas eu vou também saber te ouvir, o que você está pensando, o que você está sentindo. Então, tem que ter esse equilíbrio. Até porque esse ser humano, ele vai crescer. Então, ele vai continuar reproduzindo essa relação. Então, assim, tem os extremos, né, que são o autoritário, aquele que só impõe regra, que não é afeto, que não tem afeto.
tem o negligente, que é o que dá muito afeto, ou nem dá afeto e deixa a criança correr do jeito que quer, e seria o estilo participativo, né? Então, o que vai ter esse equilíbrio entre o limite, a regra, mas o afeto e o amor, que é o que precisa. A criança só aprende assim, Isso, né? Através do realmente. amor. Porque, principalmente eu falo quando eles são muito pequenininhos, eles não entendem isso, né? E então, quando ele é mais velho, igual você falou, vamos conversar, o que que é melhor, assim. E quando ele é pequenininho ainda, que não tem esse entendimento ainda pra sentar, decidir, conversar, falar o que quer, que a criança, principalmente que as falas dos 2 anos, que chega na fase das birras, né, digamos assim, eles não sabem ainda expressar isso. Como que é melhor pra lidar com essas crianças assim? Então, ele não consegue entender, né? Ele tá ali. Então, como que você vai conduzir isso ali? Conduzir de uma maneira afetuosa. Por exemplo, se a criança tá fazendo uma birra, você vai ficar ali brigando com essa criança, você vai ficar batendo de frente com essa criança, você vai acolher essa criança, né? Ai, tá chorando porque ele tá frustrado com alguma coisa. Então, você vai acolher, você vai abraçar, você vai ajudar essa criança a se acalmar. Aí a criança tá chorando, você vai continuar gritando com ela, brigando com ela? Não adianta. Então, tem que acolher, né? Ajudar essa criança a se acalmar. Porque ela tá na faixa dos 2 anos, esse cérebro não faz ideia do que tá acontecendo. Então, não adianta. Então, nessa parte é mais acolhimento e muita paciência. Porque é esperado nessa faixa etária dos 2, 3, essa birra. Porque esse cérebro, ele tá imaturo, ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele. Então, não tem essa condição de entender. Aí, no caso, a criança vai crescendo, então, que tem a questão da adolescência, que também as pessoas falam, adolescente é muito difícil. Mas você acha que, justamente pelo fato de todo mundo achar ele difícil e não querer lidar, isso dificulta mais ainda? Sim, essa crença de achar que o adolescente é difícil, que o adolescente é preguiçoso, que ele não quer fazer nada, isso interfere nesse processo, porque o que a gente pensa sobre a criança ou o que a gente pensa sobre o adolescente, isso vai repercutir. Você pode não falar, mas ele vai entender as suas atitudes, os seus comportamentos. Então, assim, se eu falo assim, nossa, mas fulano, esse adolescente, ele é muito difícil, eu não consigo lidar com ele. E o seu comportamento também vai demonstrar isso. E isso vai criar um atrito muito grande. Porque você vai tratar ele da forma que você pensa, né? Se Exatamente. você acha que ele é preguiçoso, você vai tratar ele como preguiçoso mesmo que você não chame. E isso só vai dificultar, no caso. Então, na adolescente, a gente tem que trabalhar muito essas crenças do pai. Como que você está enxergando esse adolescente? O que você está vendo sobre esse adolescente? O que você pensa sobre ele? Porque isso vai interferir nesse processo. E o que você pensa, isso vai influenciar no que ele pensa sobre ele mesmo. Vai influenciar na própria autoestima. Ah, mas minha mãe só me vê como preguiçosa. Nossa, minha mãe só me vê como uma burra, como uma relaxada. Então, isso vai interferir e ele vai internalizar isso e vai vai começar a pensar sobre ele a partir disso também. E vai interferir no processo dele de se autoconhecer. Você acha que isso pode também... Você acha não, né? Você sabe, mas assim, influenciar, por exemplo, justamente nisso dos pais às vezes acharem muito ou impor, limitar, ou às vezes deixar demais. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, ela acaba ficando extrovertida, ou se não, vice-versa. Uma pessoa que é muito tranquila, extrovertida, e depois fica muito tímida, assim, sem... Isso você acha que pode ter interferência Sim. justamente nisso dos pais acharem ou tratarem como tal? Sim, porque isso vai influenciar nesse sentido, vai reforçar aquela conduta. Então, a gente também tem que entender que, às vezes, vai ser a personalidade. Tem uma personalidade que vai ser mais introvertida e tem a personalidade que vai ser mais extrovertida. Só que aí a gente também tem que estimular no sentido que essa pessoa precisa conviver socialmente. Então, ele tem que, mesmo ele sendo muito introvertido, ele tem que conviver de uma forma que isso não vai fazer ele sofrer. Então, essa forma como ele pensa vai reforçar a conduta e ele vai continuar com esse padrão. Então, a gente também tem que ter esse pensar e respeitar isso também, dependendo se for da personalidade, mas de estimular de uma maneira em que ele vai conseguir conviver socialmente, né? Sem Isso, sofrer porque, principalmente na questão do introvertido, ele... você disse, todo mundo quer, a gente quer que eles convivam, porque precisa disso também. Mas tem que fazer isso também de uma forma que não vai forçar ele, né? De não vai ser mais sofrimento ainda, às vezes, porque é dele aquilo. Então você vai... Como que vai, assim, abrindo...
Porque tem que ser aos poucos isso. Tem que ser aos poucos, tem que respeitar, né? Por isso que eu sempre falo, tem que conversar, perguntar o que ele quer fazer, o que é melhor para ele, né? Naquilo que ele gosta tem que ser estimulado, se aquilo for algo positivo, né? Um grupo X de amigo que gosta de sair, tem que permitir sair com esses amigos, conhecer quem são os amigos, né? Conhecer o ambiente onde vai e aos poucos vai estimulando a fazer isso, né? Para que ele consiga ir se adaptar. Alguns, com o tempo, vão se tornar mais... não vão se tornar tão extrovertido, né? Mas vai conseguir lidar melhor com as questões sociais. E por questão... Que assim, até dei uma lida nas perguntas que a gente vai fazer depois, mas tem muita questão de trauma. E quando que eles falam muito também, eu já vi muita coisa falando, na gravidez a mãe tem que ter muito cuidado, porque tudo que você sente, o seu filho vai sentir, isso pode influenciar depois na vivência da pessoa, o que ela passou dentro na gestação. Sim, por exemplo, a gente pega uma mãe que desenvolveu uma depressão. A forma dessa mãe se relacionar com esse filho vai ser diferente, porque ela está passando pelo próprio processo dela, então ela vai ter dificuldade para se vincular a essa criança. E aí, quando a criança tá ali, o bebê, você sabe, né? Essa atenção pequenininha. Então, é muito importante esse contato, esse pele a pele, esse olhar, os cuidados ali na hora do banho. Então, isso interfere no vínculo que essa mãe vai desenvolver com esse filho. Isso vai repercutir ao longo do desenvolvimento. Eu já vi casos, né? Onde a mãe, infelizmente, passou por uma depressão e que ela tinha uma dificuldade muito grande para se relacionar com esse filho. Eles não tinham muita conexão. Eles batiam muito de frente um com o outro. Mas porque talvez esse vínculo que era para ter sido feito ali no início foi difícil para ela e foi difícil para ele, né? Então interfere sim. Isso quando o filho nasce ou durante a gestação também pode? Durante a gestação também, porque se é uma mãe que não aceita a gestação, que passa a gestação toda negando aquela criança, como que ela vai se vincular com essa criança? Acontece, eu já vi casos recentemente que a mãe negou a gestação o tempo todo, não queria, foi embora, deixou a criança no hospital. Isso foi um caso até aqui de Vitória, recentemente, no Dia das Mães, se vocês procurarem, vocês vão achar. E aí depois, um dia depois que ela teve o contato, na hora que o neném nasceu, ela foi para casa, deixou e foi para casa, que ela ia deixar ali para adoção. Ela depois ligou na segunda-feira falando que não queria, que ela queria pegar o filho dela de volta. Então, pode acontecer de passar também a gestação toda negando, mas depois que vê a criança ter aquele contato, né, desenvolva esse vínculo. Porque realmente nem toda mãe tem esse vínculo desde a gravidez, nasce, aí vira... A minha mãe fala muito comigo isso também, que ela foi assim, de início ela foi muito assustada e tudo, mas quando a gente nasceu, ela falou assim, não, aí mudou tudo, eu senti realmente aquilo. E realmente, porque vai muito da vivência da mãe também, não tem como você querer impor uma situação igual pra todo mundo, sendo que cada mãe tem uma realidade e tudo isso. Aí depende de quando que vem essa gestação, depende também se, tipo, como que essa criança foi, teve esse processo, né, da gestação, como que ela concebeu essa criança, foi num relacionamento, então tudo isso vai interferir. Tanto na gestação quanto na convivência da mãe, às vezes, com a criança. Porque pra ela também não é fácil, né? Então, sim, a gente envolve dois psicológicos aí. E eu ia perguntar em relação também, quando a mãe tem mais de um filho, os irmãos ali, porque a atenção não é a mesma, digamos assim. Você não consegue dar a mesma atenção pra 2, 3 filhos. E cada um precisa ter uma necessidade diferente. Cada um tem uma necessidade diferente. Você já lidou com irmãos também? Ou você não... Quando é 2 irmãos, você não pega os 2 assim? Não, assim, já atendi irmão, sim. E tem muito ciúme, né? Porque dependendo, o mais velho não entende porque que a mãe tem que dar mais atenção pro bebezinho, principalmente o bebê de colo. Então, a criança tende a ter mais comportamentos inadequados para chamar a atenção, né? Então, assim, geralmente eu explico para a criança, eu vou trabalhando com ela durante os atendimentos, explicando, olha, seu irmão é menor, ele precisa de mais atenção, mas não quer dizer que a mamãe não gosta de você. E às vezes, o que eu costumo fazer? Eu costumo trazer a mãe ou algum outro responsável
para a sessão. Porque talvez, o que acontece? A criança está apresentando um comportamento porque está faltando esse vínculo, né? Aquele momento onde a criança ela vai ter atenção só para ela. Então, eu já fiz isso. De, às vezes, no momento da sessão, trazer um dos responsáveis para poder ajudar a criança, né? Olha, para dar esse apoio maior para ela. No caso, tipo assim, você agora vai ter um momento com só você com a mãe. Isso, porque às vezes precisa, assim, mesmo, por exemplo, se for uma criança um pouco maior, uma criança de 4, 5 e tem um bebê, eu falo com essa família que a criança, o mais velho, ele precisa ter aquele momento de filho único. Nem que seja os 10, 15, 20 minutinhos para ele, porque ele precisa daquele momento, né? Ele sente falta disso. Ele não tem essa maturidade para entender completamente, mesmo a gente falando. Então precisa ter esse momento dele, né, para ele poder aceitar isso melhor. E essa criança também, eu já preparei também algumas crianças para receber os irmãos, que a gente vai trabalhar em terapia, que a mamãe tá grávida, que você vai receber um irmão, a família vai aumentar e tal. Então a gente também tem que ter esse preparo antes, né, do bebê, do irmão chegar. Aí a criança já fazia acompanhamento, a mãe olhou e falou assim, não, vou ter um neném, então já levou antes pra... Esse caso específico, a criança já fazia acompanhamento. E aí, no meio do tratamento, veio essa questão que a mãe engravidou. Então, no início, não queria muito. Então, ela chorou muito, não aceitava. E aí, a gente foi trabalhando, eu, o pai, a mãe, esse processo para ela poder aceitar que vai chegar a irmã. E agora, só fala da irmã, só que a irmã tá contando disso pra irmã chegar. Tá ansiosa já. Mas... Uma coisa que eu acho que também gera muito esse preconceito que a gente falou no início com a psicologia é justamente isso. Hoje, às vezes as pessoas olham, mas antes a minha mãe teve 12 filhos, ninguém precisou disso, tá todo mundo bem. Ou minha mãe me criou desse jeito e eu tô bem, não preciso disso. Mas esse bem, às vezes, não é um bem de verdade, né? A pessoa às vezes tá acostumada com aquilo. E aí... Tem gente que tem muito mais dificuldade de aceitar, assim, que... mudou as coisas. Hoje a gente tem essa possibilidade. Porque eu acho que não basta só sobreviver, né? A criança, a gente realmente quer que ela cresça ali mais... saudável também emocionalmente, até pra chegar na fase adulta. A gente vê hoje pessoas do jeito que estão, que falam que estão bem, mas muita coisa reflete da infância, né? Aí fala assim, mas eu apanhei e não morri. Eu já escutei muito isso. Aí eu falo assim, não, tudo bem, eu te respeito, você foi criado dessa forma, mas vamos investigar mesmo a fundo esse apanhei e não morri, se não tem nenhum trauma, nenhuma questão aí, porque isso tá repercutindo no seu relacionamento com seu filho, a forma como você foi tratado. Então, assim, eles falam isso, mas quando você olha pra dentro da pessoa, sim, tem algumas questões ali, né, que ela trouxe da família, né, vamos dizer, levei uma surra esse tal dia porque eu fiz isso. Então, querendo ou não, fala da boca pra fora que sobreviveu, mas se você olhar dentro da pessoa, sim, tem algumas questões ali. E que questões, assim, podem trazer? Porque o apanhar, que você disse, é o mais comum, assim, bater, né? Hoje a gente já sabe, e se formos olhar no sentido da lei, não poderia, né? Mas culturalmente já é tão comum que isso vai passando. E tem muita gente que não aceita quando você fala que não é pra bater nenhum filho. Tirando isso, mas trazendo agora emocionalmente, o que isso pode trazer pras crianças? Para as crianças na fase adulta também, porque isso carrega para sempre. Sim, por exemplo. Então, assim, a criança ela vai reproduzir, né? E aí eu falo assim, o tal da apanhei e não morri. Mas eu não tô bem, eu sobrevivi, beleza. Só que você, o que você faz? Geralmente você vai agir com mais agressividade. Você tem um padrão de resolver os seus problemas dessa forma. Então, o que a criança vai fazer? Ela vai reproduzir. Então, isso vai interferir, porque tudo que ele fazer, ele vai recorrer a esse tipo de coisa. E a criança vai fazer da mesma forma. Não, então a criança ela vai seguir essa linha. Se for uma pessoa que tem uma tendência a gritar, a criança vai gritar, né? Ela vai continuar seguindo os padrões ali. E pra criança mudar isso, digamos assim, porque, igual você falou, os pais vão tratar de um jeito pra você trabalhar com a pessoa, pra ela não ficar repetindo isso. Então, aí eu tenho que trazer pros pais as consequências, né? Eu tenho que trabalhar com a criança
né, porque ela não pode fazer isso, orientar ela a fazer o certo e trazer os pais, mostrar para eles as consequências das atitudes, da forma como que eles estão conduzindo a criança, né, trazer para a realidade deles, olha, a criança ela tá seguindo assim, porque ela tá reproduzindo vocês, a gente tem que passar a reforçar essa criança de uma maneira diferente, né? Então, porque aí geralmente a criança ela vai ter alguns problemas na escola. Então, assim, aí eu mostro, olha, ele tá seguindo assim, ele tá fazendo isso porque ele aprendeu dessa forma, né? Você falou que pega 3 anos, né? É a fase que eles vão pra escola, normalmente. Essa fase de adaptação traz muito... Eles levam pra você, não, tá adaptando a escola. Sim, tem criança que geralmente chora muito e o pai sofre porque leva um tempo para se adaptar. Porque passou um tempo ali com a família, tinha uma atenção toda só para ela, então ela vai para a escola. Vamos supor que tem 15 a 20 crianças numa turma. Então é normal esse período que a criança vai chorar, né? Que ela vai ter essa dificuldade inicial para se adaptar. Mas isso é um processo na vida dela que ela precisa passar. Mas até quando é normal? Porque... Não tem como falar assim, até quando é normal, né? Tem, por exemplo, tem crianças que já estão com 4, 5 que ainda chora no primeiro, vamos supor, o primeiro mês que volta para a escola ainda chora, né? Até ela se acostumar de novo. Porque às vezes pode ser uma criança mais insegura que ela vai levar um tempo para se acostumar. Aí vai de criança para criança. Vai de criança mesmo. para criança. E a rotina que ela tem em casa. Isso. Né? Porque tem criança também que vai e não... Quem sofre é o pai e a mãe. E fica tranquila, né? Ela vai embora, não dá nem tchau, o pai fica lá chorando na porta. Vai muito de criança mesmo. Mas porque eu falo assim, tipo assim, a criança ela demora um tempo pra adaptar. Mas eu falo sem ser pela interrupção, porque nas férias, realmente, depois é uma nova adaptação. Mas a criança pode ficar, tipo, o ano todo sem se adaptar, porque quando os pais têm que olhar e falar, não, aqui não tá normal. Tipo, ele tá chorando todos os dias, porque investigar também, falar, não, talvez tenha alguma coisa na escola que por isso ele não quer ir. Mas eu sempre falo com os pais, né? A criança vai levar um tempo para se adaptar, mas a gente também tem que entender o que tá acontecendo lá, né? Como que as cuidadoras estão cuidando dessa criança. Então, não é normal a criança chorar um ano todo. Tem alguma questão que talvez precisa ser investigada, conversada com a escola, como que a criança fica depois que é deixada lá, entender como ela está sendo cuidada, né? Então, assim, um ano a criança chorando não seria normal. Tem que procurar pra ver. Tem que procurar o que tá acontecendo. Porque um mês, às vezes, a criança tá se adaptando justamente por isso. É uma mudança total de rotina. Ou entrou a primeira vez na escola, ou voltou depois das férias. Que eu tive esse início desse ano, crianças que já estavam na creche, tinha um ano. E quando voltou, foi aquele chororô praticamente um mês. E a gente foi trabalhando com toda a paciência do mundo, né? Que é pra ela se adaptar de novo. E hoje a gente teve a pandemia, recentemente. As crianças que nasceram, ou até que passaram, né, por essa fase. Isso afetou com certeza, mas eu falo assim, de que forma você acha que isso afetou mais as crianças? Afetou muito a socialização, né? Que ela ficou muito em casa. E aí, quando ela sai pro mundo, às vezes o adulto vai reforçando que aquele mundo é muito perigoso. Então, isso vai interferir nesse processo dela se adaptar a esse lugar. Então, ficou muito reclusa, só com o pai e com a mãe. Então, chega num lugar onde tem mais crianças. Então, tem toda essa dificuldade, né? Do que fazer, como fazer, que não sabe. Né? Nossa, tipo, só tava eu, meu pai e minha mãe. Agora eu vou pra uma creche que tem uma tia, que tem não sei quantas crianças dentro de uma sala. Então dá aquele baque inicial, né? Principalmente, tem criança que nasceu, como durou aí uns 2 anos, ela nasceu, ficou aquele tempo todo em casa, já saiu com 2, 3 anos, um mundo totalmente diferente, né? Para eles esse é um contraste muito grande, porque a gente já tinha tido a vida antes e depois voltou. Ou também, às vezes, uma criança que tinha acabado de nascer, tinha 2 anos, ela voltou com 4 anos. É uma fase, assim, que eles se desenvolvem muito, né? E precisa muito dessa questão social nessa faixa etária que você tá falando. Então, assim, essas crianças, elas precisam de uma... A gente tem que ter mais paciência com essa criança para ajudar ela a se adaptar. E os transtornos que você disse, quando que eles têm uma idade que a criança começa a ter, assim... Tipo, até 3 anos a criança não tem isso, depois tem. Ou não tem idade, qualquer idade pode ter um transtorno tipo ansiedade, depressão. Então, a gente, por exemplo, tem crianças hoje, ali na faixa etária de uns 4, 5, que já tem um certo padrão mais ansioso,
né? Que pode ter sido reforçado por uma questão mais familiar, porque a gente carrega as questões genéticas, né? Mas vai depender do ambiente para a gente demonstrar certos transtornos. Então, por exemplo, não dá pra gente falar que uma criança de 3, 4 anos, ela tem um transtorno de ansiedade. Ela não tem essa maturidade ainda para entender, né? Mas ela pode desenvolver um certo padrão, dependendo do que o ambiente passar para ela. Que você disse genético, a gente tem isso também, tipo, se os pais são ansiosos, a criança tem mais. Todos os transtornos que a gente, né, todos os transtornos têm uma questão genética, uma carga hereditária. Então, por exemplo, vamos falar um TDAH, que é o que eu, dependendo da faixa etária, eu pego bastante hoje. Então, a gente, às vezes, tem que estudar ali nos pais para ver se um dos pais não tem um TDAH, né? Que geralmente é um transtorno que tem uma carga genética muito grande. O TDAH, ele tem mais ainda, então? Sim, o TDAH, hoje, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, TDAH, autismo, ele tem uma carga genética muito grande, sim. E a partir de que idade, assim, as crianças começam a ter tipo, sinais de TDAH, TDAH, autismo, desde ali do nascimento, né? Desde o primeiro ano de vida, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, tem que começar a apresentar os primeiros sinais ali ainda vamos dizer, uma criança de 1 ano. O autismo a gente já consegue ver ali na faixa etária dos 18 meses, 1 aninho, já dá para poder ver alguns sinais do autismo, né? O TDAH ainda a gente vai um pouquinho mais pra frente. Mas o autismo já desde quando o bebê nasce, algumas coisas já dá pra perceber, sim. E quanto antes identificar isso pra criança é melhor, né? Sim, principalmente o autismo, né? Porque a criança, ela precisa receber um tipo de estimulação diferente. Então, se você já consegue perceber logo no primeiro ano de vida, a chance dessa criança se desenvolver de uma maneira diferente é surreal com a estimulação que ela precisa. E que sinais, assim, a criança de 1 ano pode demonstrar de autismo? Um sinal de autismo é essa atenção, não tem uma atenção compartilhada. Por exemplo, o bebê tá mamando, não ter esse olhar para a mãe, né? Não ter esse compartilhar, não olhar para ela quando tá mamando. Tem crianças que eu já vi também que são crianças muito sensíveis, né? Tem bebê que já é bebê que não gosta do toque, né? Porque geralmente a gente pega o bebê, a gente gosta de pegar. E tem crianças que para elas isso é um sofrimento muito grande ser pegada no colo. Ela tem uma sensibilidade muito grande. Então, aí isso aí já dá pra identificando. Já aí para olhar que tem alguma questão, né? Que aí já procura nos atendimentos com a pediatra no primeiro ano de vida, sempre levar, né? Olha, eu tô percebendo isso, é normal, né? Porque nesse primeiro ano de vida, o pediatra, ele é muito importante, ele faz total diferença, né? No desenvolvimento da criança, se ali já começar a observar os primeiros sintomas. Aí, o levar pro psicólogo é mais, tipo assim, tem alguns sinais, eu vou levar, ou... Por exemplo, você pega de 3 anos, já vou levar pra ver se tem alguma coisa. Sim, porque aí a gente faz uma avaliação para saber como que tá esse desenvolvimento, se tem algum atraso, em que área que tá esse atraso, entendeu? Então, com 3 anos já dá para fazer uma avaliação do desenvolvimento dessa criança, se ela já conseguiu obter as habilidades que precisa para aquela faixa etária, porque tem muito isso, né? Das habilidades que ela precisa ou habilidades que ela ainda não desenvolveu. Então, a gente já consegue ver isso aí. Aí, se não tiver, assim, por exemplo, foi no pediatra, não identificou nada, por que ela tá se desenvolvendo desse jeito? Aí o psicólogo, ele vem e faz O psicólogo, sim, vem, faz essa avaliação, manda pro neuropediatra, às vezes precisa, né? O pediatra não conseguiu perceber, então vai pro neuropediatra, vai pro psicólogo pra gente fazer essa avaliação do desenvolvimento. O psiquiatra tem infantil também? Tem, sim, tem psiquiatra infantil também. Porque... O remédio, no caso, quem receita é o médico, né? Ou o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Assim, o neuro também receita. Uhum. O neuro, ele faz mais o quê? O neuro vai trabalhar mais essas questões, como eu falei, né? O autismo, fazer essa avaliação nesse sentido. O psiquiatra, geralmente, a gente vai encaminhar mais for uma questão, uma ansiedade, uma depressão, esses transtornos mais emocionais, né? Mas aí também já vai ser uma criança mais velha, por exemplo. Sim. Não tão pequenininha como os 3 anos. Ali nos 3 anos, geralmente, 3, 4, a gente vai
se até 5 a gente vai pro neuropediatra, dependendo, né? Se for uma questão de desenvolvimento, ou pediatra ou neuropediatra, né? Aí maiorzinho, aí a gente, dependendo da questão, já é o psiquiatra infantil. Você falou que qual que você recebe mais? Eu recebo... Assim, de criança... Não, no geral, no geral. Hoje, o público mais que estou atendendo é a primeira infância, né? 3, 4, 5. Né? Tô pegando muita criança nessa faixa etária, principalmente por questões de comportamentos inadequados. E ali depois a gente pega 7, 8, 9, alguns transtornos, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, né? E é esse assim. E os adolescentes. Não, eu pergunto porque hoje, não sei se é porque é mais mostrado, por causa das redes sociais, ou se realmente aumentou essa questão da ansiedade, principalmente, desde muito novo, todo mundo. Não sei se é questão de esse acesso também às redes sociais, as crianças brincam muito menos, né, com outras crianças, tem esse social. O que isso pode trazer para as crianças, assim, de hoje? Essa questão da... Porque antes as crianças brincavam muito, socializavam com outras mais crianças. liberdade para sair, para poder brincar. E hoje elas crescem mais por dentro de casa, às vezes ali assistindo alguma coisa. Não tem muito contato em si com outras crianças, a não ser na escola, depois que vai. Mas antes, desde... Você brincava, né? A gente brincava com criança sempre. Saía pra rua pra poder brincar, né? E hoje em dia não tem isso mais. Hoje a criança tá mais reclusa, né? Dentro de casa. Até porque não... foi até uma reclamação de uma mãe comigo essa semana. Nossa, Lorena, mas eu mando mensagem pra mãe do fulaninho, pra poder levar os meninos pra brincar. Ninguém quer sair, ninguém quer levar as crianças na praça pra poder brincar, né? E isso vai interferir, que aquela criança ela vai ficando mais parada ali, né? Não sai, não se distrai, né? Fica só reclusa. E aí começa essas questões de ansiedade, dependendo, igual eu falei, se o pai e a mãe já vem com um padrão mais ansioso, ele vai passar isso pra criança. Não, a gente não pode sair de casa porque vai acontecer algo. Então, a criança ela vai vivendo aquilo ali e começa ali os primeiros sinais de ansiedade. Às vezes, aqueles pais mais protetores vão levar a criança mais para esse caminho, né? Justamente por isso, porque essa mudança, eu acho que vai trazer... Hoje também a gente ainda tá vivendo isso agora, digamos assim, pela primeira vez. As crianças agora que estão mais ainda reclusas. Porque aí, assim, acho que com o tempo que a gente vai vendo mais os resultados dessa mudança de vivência mesmo, né, das crianças. De não ter tanta socialização. E também o número de crianças em casa diminuiu. Tem família que tem só um filho. Antes era 12. Então, mesmo que não saísse, tinha criança dentro de casa o tempo inteiro. Hoje ela é a única criança no meio de vários adultos. Então, para ela, isso é um desenvolvimento psicológico dela. Isso pode afetar, assim... Sim, com certeza, porque nós somos seres sociáveis e a gente precisa do social, a gente precisa sair, se comunicar, se relacionar com as pessoas. Então, se a criança não tem isso, isso vai interferir, né? E principalmente o contato, eu falo assim, com outras crianças. Sim, isso interfere, ela precisa disso, né? Precisa desse relacionamento, a partir desse relacionamento ela vai construindo os outros, né? Ela vai se conhecendo também. Eu queria pegar as perguntas aqui, porque aí a gente, dentro das perguntas, a gente vai crescendo mais ainda. Deixa eu abrir aqui de novo. Teve bastante pergunta interessante. Ai, agora vai. Ixi. Ai. Ah, não vai abrir assim, não. Tô curiosa para as perguntas. Abre aí. É? Isso. Agora foi. Vamos pegar aqui uma coisa que você disse que chega bastante. Efeitos que causam... Pera, deixa eu só ver. Foi pergunta da Isabelle. Quais efeitos causam uma separação na vida de uma criança de 1 a 6 anos? 1 e 6, não sei. Isso aí é bem complicado e eu falo que essa demanda está crescendo bastante na clínica, né? O processo de separação dos pais. Então, o que vai influenciar, né? Como que a criança vai vivenciar esse processo de separação? A forma como os adultos se relacionam.
Então, assim, eu falo que os pais, eles não precisam ser melhores amigos, né? O homem e a mulher, a partir do momento que eles se separam, eles não precisam ser melhores amigos, mas eles precisam se respeitar. Porque ali no meio tem uma criança. Então, a forma como eles estão se relacionando vai interferir. Então, por exemplo, se o pai, ele fala mal dessa mãe, ou se a mãe fala mal desse pai, a criança tá ali no meio, gente, ela tá escutando, ela tá vendo, ela vai reproduzir isso tudo. Então, eu acho que o que mais interfere seria isso. A forma como os adultos, né, se relacionam, isso vai interferir bastante. E também o quanto que esse adulto vai se fazer presente também na vida dessa criança, né? Porque, por exemplo, geralmente é o pai que vai embora, né? Beleza, ele foi embora, mas ele procura essa criança, ele visita essa criança com certa frequência. Isso também interfere bastante. Porque, no caso, mesmo os pais se separando, porque isso vai ser uma coisa em relação deles, Isso. o filho tá ali no meio, então ele precisa dos dois da mesma Sim, forma. precisa deixar claro que quem se separou foi o casal, não foi o pai e a mãe, né? Porque eles precisam ainda, cada um exercer a sua função na vida da criança. A mãe exercer a dela e o pai a dele. E eles terão uma convivência onde eles vão se respeitar para que a criança consiga elaborar melhor esse processo. Porque ela vai, de alguma forma, ela vai ser impactada, porque ela vai para a escolinha, onde vai chegar na turma, nem todo mundo vai estar vivendo a mesma situação que ela, né? Então, como que os pais vão lidar com isso aí vai... E para explicar isso para a criança, eu falo assim, de início? Depende muito da idade, né? Depende muito da idade. Tem crianças que ela não, de cara, ela não vai ter essa convivência. Então, para ela, dependendo da criança, ela não vai sentir tanto. Porque, às vezes, o casal tiveram um relacionamento, uma relação, e a mulher engravidou e eles não conviveram. Então, assim... a criança vai enxergar isso de uma forma e diferente também quando o casal tem essa convivência. Então, isso vai explicar para a criança de acordo com a linguagem dela, de acordo com o desenvolvimento dela. Olha, o papai e a mamãe estão se separando, a gente não é mais um casal, mas a gente vai continuar te amando, a gente vai continuar cuidando de você, nós somos amigos agora, né? E é dessa forma, dependendo da faixa etária da criança que você vai falar com ela. Mas precisa falar. Porque ela tem que, mesmo que ela não entenda 100%, mas precisa falar pra ela, né? O que tá acontecendo. Porque senão ela vai perceber, opa, tem um trem errado aqui, o que tá acontecendo? Aí ela vai fazer as próprias elaborações na cabeça dela. Mas o que tá acontecendo? Então, tem que se deixar claro pra ela. Porque vai mudar tudo, a rotina vai mudar, a convivência vai mudar. Então, vai explicar, olha, eu e você, nós vamos morar nessa casa, o papai de tantos dias vai vir te visitar, né? Hoje, com o WhatsApp, é importante sempre mandar uma mensagem, um áudio, ter esse contato com a criança, né? O importante é os dois estarem presentes, então, pra criança sentir menos ainda. Menos ainda o impacto da separação. Ela vai sentir, mas dependendo da forma como eles se relacionar, isso vai determinar se ela vai sentir mais ou menos. Porque, igual você falou, depende muito da separação. Tem pais que se separam ali, mas os dois vão se manter juntos no sentido de cuidar da criança pra ela crescer melhor. E tem pais que vão se separar brigando, ou um vai sumir, ou não vai ter contato. Então vai depender muito disso, né? Dos efeitos que isso vai trazer pra essa criança. Porque se for uma separação mais tranquila pra ela, vai reduzir o impacto. Eu acho que também é muito importante isso, pensar na criança nesse sentido. Porque também não dá pra conviver num ambiente onde tem muita briga. Isso. Não vamos separar para ele não sentir. Mas, gente, se for um ambiente onde tem brigas, tem questões de violência, a criança vai estar sofrendo do mesmo jeito. Ou até mais. Ou até mais. Aí tem crianças que, com o tempo, por exemplo, tem crianças que elas vão falar, que mesmo passando por certas situações, ela vai falar, mas eu queria que o meu pai e minha mãe estivessem ainda junto. E aí a gente tem que trabalhar com ela e mostrar, né, o que aconteceu, por que aconteceu, e tirar ela do centro daquela questão. Olha, a questão não é com você, a questão é com o papai, com a mamãe, não é sua responsabilidade, não foi nada que você fez. Acontece das crianças se culparem, então. Muito, demais. E a gente precisa trabalhar na cabeça dela que não é, que isso é uma questão dos pais.
Eu acho que também por isso que é importante chegar pra criança e explicar o que tá acontecendo. Sim. Porque isso é outra coisa que pode causar. Se você não explicar, só separar e deixar, às vezes ela vai pensar que é com ela, né? Isso, ela vai pensar, opa, será porque eu fiz tal coisa, eu aprontei isso na escola, o meu pai no outro dia foi embora? Então tem que se contar para a criança, né, para que ela não crie histórias na cabeça dela, porque a criança, dependendo da idade, ela é muito fantasiosa, então tem que explicar o porquê que o papai tá indo embora. Né? E que aquilo ali não é culpa dela, que ela não é responsável por nada, não foi nada que ela fez, é uma questão dos adultos. Quando procurar uma psicóloga infantil? Isso aí é bem interessante também. Eu reparei que após a pandemia, nós tivemos uma procura muito grande pelo atendimento psicológico. Isso vai depender muito do que a criança está apresentando. Então, por exemplo, como eu falei no caso do autismo, se você percebe os primeiros sinais ali no primeiro ano de vida, então essa criança ela precisa receber uma estimulação diferente. Então, essa criança ela precisa passar por um processo desde cedo, né? Aí, por exemplo, alguns pais que estão passando por um processo de separação, por que não procura antes o psicólogo antes né, para preparar essa criança? Então, isso vai depender muito. A gente tem as crianças que vão precisar de uma estimulação precoce, as pequenininhas ali, 1, 2, 3, 4 anos. E aí depois, dependendo do que essa criança passar, né? Às vezes está passando por um processo de separação, um processo de luto, né? Vai precisar. Tá passando por alguma questão na escola. Às vezes, a criança, os pais... O certo seria procurar para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, né? Não quando a gente já tem uma questão, mas geralmente chega pra gente viajar quando a criança está apresentando alguma questão mais séria, né? Uma ansiedade, depressão, algum problema nesse sentido. Mas assim, quando você perceber que tem algo diferente na criança, que ela não tá se desenvolvendo como as outras crianças, é hora de procurar ajuda, né? É hora de acender um sinal de alerta, vamos procurar ajuda. Ou tipo uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento. Gente, eu sempre falo, se a criança teve uma mudança de comportamento, alguma coisa tá acontecendo, né? Se ela tá tendo dificuldade para se expressar de uma maneira que já era... uma criança de 5, 6, já consegue verbalizar muito bem. Essa criança não tá conseguindo, alguma coisa tá acontecendo, né? A próxima é da Dara. Melhor modelo de educação, na sua opinião, no caso? O melhor modelo seria esse modelo participativo, né? Onde os pais, eles são a autoridade na vida da criança, mas ele passa a ouvir essa criança, entender as necessidades dessa criança, né? Onde vai ter esse equilíbrio entre o afeto, o amor, o respeito e as regras. Tem que ter. Seria esse o estilo, né? Não perfeito, mas o mais adequado, né? Tanto para criança quanto para os pais, né? Sim. Fica mais fácil, eu acho, a convivência Sim. da família inteira com esse modelo. Uhum. É normal uma criança ser muito apegada a um animal de estimação? Nossa, essa pergunta é interessante. Aí depende, isso vai depender, assim... Como que é esse apego? Porque às vezes fala que a criança é muito apegada, mas isso depende como que a pessoa tá olhando isso também. Tem crianças que vão ser apegadas, isso vai depender da personalidade dessa criança, isso vai depender do que ela tem nesse ambiente, será que não tá faltando alguma outra questão no ambiente, por isso que ela tá se apegando a esse cachorro? Isso é uma pergunta bem interessante, mas não tem uma resposta única. Tem que analisar todo todo o contexto, né? Isso. Como a criança lida com o luto? Isso também é algo bem subjetivo de cada pessoa. Isso também depende muito da questão da idade, como que o ente querido morreu, como que essa questão foi passada para a criança. Entendeu? Porque, por exemplo, uma criança menor de 3, 4 anos, ela não tem essa noção que a pessoa morreu e que não vai voltar mais. Então, como que o adulto passou isso para a criança? Então, isso vai depender muito da idade, da forma como a pessoa faleceu e de como se foi se passado para a criança. Mas é importante falar com ela. Sim, eu sempre... Ai, Lorena, eu devo ou não devo levar ele no velório? Você vai perguntar para ele, você quer ir ao velório? Você quer ver? Você quer se despedir? Então, você vai perguntar para a criança o que ela quer fazer, respeitar a vontade dela. Não obrigar ela a ir, porque tem disso, não, você tem que ir, você tem que ver.
Não, você vai perguntar se ela quer participar desse momento, né? Porque eu acho interessante perguntar se a criança quiser levar, porque para ajuda até a criança a entender melhor o que aconteceu e a construir na cabeça dela o que acontece após a pessoa morrer. Da mesma forma como se ela não quiser ir também, e você obrigar, isso pode... Pra ela vai ser muito mais sofrido, né? Sim. Uma coisa que já era difícil vai ficar ainda mais. Então depende muito da idade. Da idade, isso. Depende da idade do que a criança quer fazer. Mas eu falo assim, a forma dela lidar também vai depender, igual você disse, de tudo, né? Porque, por exemplo, tem uma criança menor que ela tá mais naquela fase de fantasiar, então ela não consegue entender que a pessoa morreu e que a pessoa não vai mais voltar. Então ela vai demandar da gente uma questão diferente. Por exemplo, uma criança maior, de 6, 7 anos, ela já tem noção que a pessoa morreu e não vai voltar mais. Então o jeito da gente conduzir e a forma dela expressar é diferente. Né? Então... E no caso, tipo, principalmente pequenininho, como ele não vai ter tanto esse discernimento de entender, se ela ficar perguntando da pessoa várias vezes, ficar repetindo... Sim, pode repetir, contar o que aconteceu de uma forma que a criança vai entender. Porque tem que explicar e tem que ter paciência, né? Porque ela vai levar um tempo pra raciocinar tudo aquilo ali. Porque a gente que entende já é um processo, assim, pra eles também. Porque às vezes as pessoas também olham e falam assim, mas ele não entende, então pra ele vai ser tranquilo. E pelo contrário, né? Às vezes... A gente acha que a criança não entende, mas ela tá num ambiente, ela tá sentindo tudo que tá acontecendo ali. Ela, como eu falei, ela pode não ter a maturidade cognitiva pra poder entender, mas ela tá sentindo tudo que tá acontecendo. Esse também é de separação, como ajudar a criança a lidar com a separação dos pais. Só que acho que você... Eu acho que é isso que eu falei, o relacionamento entre o casal. Eles têm que lembrar que foi o relacionamento entre eles que acabou, né? Eles vão continuar sendo pai e mãe e eles precisam se respeitar, né? Esse acho que eu também te perguntei mais cedo. Como são feitas sessões com as crianças? Muito através do lúdico, né? Do brincar. Quanto tempo dura, mais ou menos? Dura 1 hora, mais ou menos, a sessão, né? Então, a sessão, ela vai de acordo com o interesse da criança. Tem criança que vai gostar de carrinho de Hot Wheels, então nós vamos brincar de carrinho da Hot Wheels. Tem criança que vai gostar de desenhar, então vai seguir isso de uma forma bem lúdica, através de histórias, de jogos, né? Massinha, moeba, essas questões. Bem lúdico, bem através do brincar. Já chegou, tipo, um dia, já tinha sessão marcada, aí a criança foi e você falou, hoje isso aqui não vai ter muito... tipo, você remarcar a sessão porque a criança não tava num dia... Ou justamente aquele dia você vai tirar coisa dele também. Por exemplo, deu 10 minutos, a criança não quer ficar ali de jeito nenhum, mesmo você tentando. Já teve isso também? Já teve, assim, da criança não querer entrar na sala. Assim, aí o que eu precisei fazer? Eu precisei chamar os pais, vamos ficar todo mundo aqui hoje brincando. Pronto, já precisei fazer isso. Nunca precisei remarcar nada nesse sentido, não. Porque é mais isso, né? Você vai guiando de um jeito que a criança fica confortável. Sim, né? Sempre no primeiro atendimento tem que ter algo do interesse dela, algo que ela gosta, pra ela poder ficar ali. Se ela não quer entrar sozinha, o pai e a mãe vai entrar com ela. E aí depois, com o tempo, ela vai pegando confiança e vai se adaptando. Como evitar traumas? Ai, gente, isso também é uma questão bem interessante a gente falar, né? Não, eu falo assim, não tem como proteger o tempo todo, né? Não pode ser aqueles pais também super protetores. Nossa, eu vou criar meu filho, vou colocar ele numa redoma, vou proteger. Não, não tem como. Ele precisa passar por situações, né? Todos nós precisamos passar por situações pra gente aprender. Mas o trauma, ele vai depender também, assim, daquele estresse. Que tipo de estresse que a criança tá passando, o quanto de estresse que ela, né? Qual é o tipo de situação que ela tá passando, né? E cada um vai elaborar de uma forma diferente. Às vezes, o que é uma questão de trauma pra mim não é pra você, né? Então, você não tem como podar, evitar traumas. Tem como a gente ensinar a lidar com as questões, né? Eu não posso super proteger demais, não deixar ele vivenciar certas situações que talvez ele precisa passar para poder aprender. Porque frustrações todo mundo vai ter, né? E hoje em dia isso é uma questão, assim, muito complicada, porque eu já tenho alguns casos onde os pais têm essa coisa, eu não quero deixar, não deixa a criança se frustrar. Aí hoje é uma criança que você faz tudo, você supre tudo, você dá tudo para essa criança. Vai chegar uma adolescente que não
que não sabe lidar com frustração, que não sabe esperar, que não sabe o que quer da vida. Então, assim, dentro de cada ano da criança, ela tem que passar. Não é que a gente não pode também, nossa, eu vou fazer fulano viver isso, porque isso vai ensinar ele. Não. Também você não vai colocar seu filho e expor ele a certas situações. Mas nas situações do dia a dia, você vai ensinando. Você vai evitar tudo, tirar ele de tudo. Não. Você vai ensinar ele a lidar. Então, o ideal não é fazer ele não sofrer aquilo. No caso, assim, tem coisas que a gente precisa, igual você disse. Eu não vou criar uma situação, mas tem situações que é normal da vida de todo mundo. Então, o melhor é ensinar ele a lidar com isso e não tirar essa situação da vida dele. Ué, por exemplo, se ele tirou um 0 na prova, aí você vai lá na escola, vai discutir com a escola, com o professor, porque ele deu 0. Por que você não busca entender o porquê que ele tirou aquela nota? O que aconteceu? Será que ele não estudou? Será que ele não entendeu a matéria? Então, você tá tirando da criança a possibilidade dela aprender. E da mesma forma também não vai, no sentido de evitar também, você não vai pressionar mais ainda a criança, porque ela tirou um 0, tipo, culpar ela, né? Culpar faz no sentido, ó, você tirou essa nota porque então você precisa estudar mais. Não no sentido de punir a criança. Isso, você vai ouvir por que você tirou essa nota, o que aconteceu, você não entendeu essa matéria, no dia da prova, como que você estava se sentindo, né? Porque tem, principalmente nessa questão de prova, né? A avaliação tem todo esse contexto. Às vezes ela sabia a matéria, mas no dia ela não estava bem. Então não consegue desenvolver bem aquilo ali. Quais desenhos recomenda para uma criança ansiosa? Na verdade, aí tem que saber a idade dessa criança, né? Porque, assim, hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão das telas, a quantidade de tempo que essa criança fica exposta às telas, o tipo de desenho que ela tá vendo, o tipo de programa que ela tá assistindo. Então não tem como falar esse é melhor, aquele é melhor ou esse não. Isso depende muito da idade. Então não tem como eu falar, olha, esse aqui é bom, esse aqui não é, né? Tem alguns que hoje ainda falam porque o ideal, por exemplo, até os 2 anos, né? Não usar. 0. Mas tem gente que às vezes precisa, digamos assim. Tem desenhos hoje que tem um contraste menor, se eu não me engano. Então, assim, não tem tanta informação. Eu vi isso recentemente, tem isso mesmo. Porque para uma criança, uma vez eu vi, vendo muito sobre isso, né? Antes da aluna nascer, eu vi muito isso. Para uma criança, principalmente muito pequenininha, um desenho que ela assiste, ela fica tão estimulada que é como se você estivesse assistindo uma coisa, por exemplo, acelerada em 10 vezes. Porque o cérebro dela não dá conta de processar aquilo tudo. Isso mesmo. Aí, e também acho que tem muito isso em questão do desenho para criança ansiosa. Também vi outra coisa recentemente. Foi assim, eu vou dar o celular porque ele tá ansioso. Então, tipo assim, você tá só adiando aquilo. Porque, pelo contrário, se ele tá frustrado, você entrega na mão dele, ele não vai lidar com aquilo, né? Isso. Então só vai aumentando essa ansiedade, dependendo da situação. Sim, porque ele tem que entrar em contato com aquela emoção. Então, se você vai dar o celular, você vai estar resolvendo a questão ali da maneira imediata. E aí, o que você ensinou? Você não ensinou. Ele vai voltar a ter ansiedade, vai continuar se sentindo ansioso. Então, se ele tá ansioso, você tem que ensinar para ele o que fazer. Como se autorregular. E não agir de maneira imediata. Não, toma aqui o celular pra você ficar quieto, pronto, passou. Não, você não ensinou nada pra criança. Ela vai continuar se sentindo daquela forma. Com ele regulado, aí é uma coisa, você dá um desenho. Então, no caso, acho que seria mais esses desenhos, né? Que tenham menos informação, talvez, pra criança. E também a quantidade de tempo, né? Isso. Que você expõe a criança às telas. Porque a questão a criança, ela precisa conviver socialmente. As telas, dependendo do que a criança vai assistir, vai ensinar algo pra ela? Vai, eu também não vou falar que não. Mas a gente sugere que a criança passe menos tempo, que ela convive mais com outras crianças, né? Então, assim, às vezes a criança tá muito ansiosa porque ela tá... Justamente por causa do desenho. Justamente por causa do desenho, porque ela tá muito tempo ali no desenho, né? Às vezes você acha que ela tá ansiosa, mas ela tá com muita energia pra gastar, não é ansiedade. Então, também levar a criança pra gastar essa energia. Gastar essa energia. Porque a tela não gasta, né? Assim, não, ela fica ali, ela fica passiva ali, vendo aquilo ali. Então, às vezes ela nem tá entendendo o que tá se passando ali. Ela só fica ali olhando aqueles flashes de luz. Assim, então, desenho bom é você colocar aquele joguinho
Ai, gente, eu gostava dele, o Just Dance, que aí coloca ele dançando e fala, dança igual ele, que aí você gasta energia. Você coloca musiquinha, né? Tem hoje em dia essas musiquinhas também. Coloca ali pra criança ouvir e vai brincando com a criança. A minha mesmo, ela não assiste, só que ela escuta muito musiquinha. Aí ela já chega na sala, que é onde fica a Alexa, que vai tocar o som. Aí ela já fica olhando, tipo assim, coloca a minha música, porque ela gosta muito de música. Então ela fica ali. Aí quando coloca, ela começa a dançar e, nossa, fica alegria. Eu falei, gente, eu nunca vi uma criança tão pequena gostar tanto de música. É possível uma criança ter depressão? Sim, as pessoas acham que as crianças não vão ficar deprimidas. Ai, mas ele não tem nada pra se deprimir, não tem problema nenhum, ele não paga boleto. Tem muito disso. Você tá triste por quê? Por que você tá triste? Fica assim ansioso, não tem problema nenhum. Mas, gente, todo mundo, nós passamos, cada um dentro da sua idade, dentro da sua faixa etária, você vai passar por problemas, né? Então, a criança, ela pode sim, ela tá suscetível a uma depressão. Se ela perdeu um dos pais, se essa criança tá passando por um processo de separação dos pais. Então, isso acontece. Então, às vezes a gente fala assim, não, criança não tem depressão, criança não tem problema. Isso é mentira. Criança, sim, ela tá suscetível, sim, a desenvolver uma depressão. Ela pode. Porque dentro da faixa etária dela, ela tem as próprias questões dela, as dificuldades que ela vai passar. Eu acho que também isso... E às vezes as pessoas acham que as crianças são 100% felizes. Criança também, não é ela não vive o tempo todo feliz. Ela tem as, né? Porque também ela tá aprendendo a viver ali, né, nesse mundo. E principalmente quando a criança, ela convive com a maioria adulto. Então, tipo, todo mundo já é grande, todo mundo já sabe o que tá fazendo aqui, eu ainda tô aprendendo. Pra ela, ela tem que aprender a lidar também com as situações. E eu acho também como a gente, principalmente mães, pais, a gente tem que também pensar muito, porque a gente já viveu aquilo, a gente já cresceu. Tem coisas que a gente olha e fala, nossa, mas por que ele tá frustrado com isso? É bobeira. Mas quando a gente era daquele tamanho, pra gente aquilo também era grande. Então, hoje, a gente também tem que, às vezes, parar. Eu tento fazer muito isso e parar e olhar e falar assim, não, pra mim isso é bobo, pra ela não. Porque... Às vezes o fato dela não conseguir colocar um brinquedinho certo, né? Aquilo vai ser um fato dela chorar, dela ficar brava. Mas aquilo é a questão que ela tá passando. Porque eu tenho 2 irmãos mais novos. Então, assim, eu também sempre convivi com criança. Hoje o mais novinho de tudo já tá com 8, então ele já tá maior. Mas mesmo assim, eu passei muito por isso e também antes eu não tinha muito esse olhar. Então eu ficava assim, gente, mas isso é tão bobo, mas é bobo pra mim, que já vivi aquilo, eu já aprendi. Eu já cresci, pra mim já virou bobeira, porque meus problemas agora são outros. Isso. Do mesmo jeito que eles vão olhar pros meus problemas, não vão entender nada, né? Isso. Por isso que eu falo que a criança, ela pode sim desenvolver depressão, por causa dessas questões que você tá falando, né? Às vezes ela tá passando por situações em que ela não tá dando conta de lidar, né? Ela não tá entendendo, então ela fica suscetível a desenvolver. Então, o papel da família nesse caso é tentar ajudar ela a lidar com aquilo, né? Sim. Bom. Sempre. A família, o papel principal é ensinar a lidar com as situações. Não vai privar a criança de viver certas coisas. Você não tá, igual eu falei, você não vai criar situações. Mas é sempre ensinar, porque ele tá em desenvolvimento. Então, hoje, o que você ensina, ele vai reproduzir, vai repercutir ao longo do desenvolvimento da criança. E eu falo muito da questão da rede de apoio. Tem muita gente que não tem, né? Mas o quanto é importante, principalmente nesse lado do psicológico, tanto... Porque se a família, a mãe e o pai, por exemplo, cuida sozinho daquela criança, eles vão ficar muito mais sobrecarregados. O psicológico deles também não vai ficar tão bom pra lidar, às vezes, com aquela criança e suprir tudo que ela precisa. Porque uma criança, um adulto sozinho não consegue suprir tudo que ela precisa, né? Porque a gente não tem a mesma energia de uma criança 24 horas. Então, assim, a rede de apoio também, porque a criança, ela convive com pessoas diferentes. E o momento que a criança tá com os pais, assim, estão mais... estão melhores, assim, psicologicamente até pra conviver com eles. Então, pra mãe também, sair um pouco, respirar pra voltar e lidar melhor com a criança. Porque tem muita mãe que tem dificuldade de fazer isso. Sim, porque, por exemplo, eu sempre falo quando a criança está tendo um comportamento inadequado. Então, na hora que a criança está tendo um comportamento inadequado, quando ela está frustrada, quando ela está chorando, não adianta você bater de frente com a criança. Ai, por que você tá chorando? Para de chorar, que bobo. Não adianta. Ela tá desregulada, ela tá colocando para fora a emoção dela. Então, se você também está alterado, vai adiantar você ficar ali
debatendo com aquela criança, não. Ela precisa se acalmar, você precisa se acalmar e depois voltar para poder resolver o que está acontecendo. Nunca deixar passar a situação, mas na hora que todo mundo estiver desregulado, não é hora de chamar atenção, não é hora de brigar, não é hora de colocar de castigo. Você tem que primeiro acolher o que está acontecendo, por que você está assim. Se a criança não quiser conversar, respeitar, estar do lado da criança, abraçar, oferecer apoio. Depois que a criança se acalmou, você vai voltar, vai entender o que aconteceu e vocês vão pensar em como fazer para resolver. Se for o caso de aplicar uma consequência, aplicar uma consequência em cima do que a criança fez. Aí, no caso, é uma consequência, né? Não uma punição. Isso, a gente também eu trabalho muito nessa linha. Não é punição, é consequência em cima do que a criança fez, em cima do que aconteceu. Não é punir, esse termo, assim, a gente fala, eu falo punição, eu associo muito a bater, esse tipo de coisa. Então, é consequência. Ficou, por exemplo, não fez o dever de casa. Então, qual é a consequência que a criança deve receber por não ter feito o dever de casa, né? O que vai acontecer? Ela vai ter que depois fazer o dever de casa e ela vai, talvez, perder o direito de jogar o joguinho que ela gosta naquele dia. Então, você aplicou uma consequência em cima do que... Assim, no caso, o tempo que você teria pra você estar jogando, você vai fazer o dever de casa que você não fez. Não é um castigo, né? É igual você falou, é uma consequência. Porque isso eu acho que também é importante para as crianças, porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Sim. Então, eles já vão aprendendo a lidar com isso. E tem uma coisa também que, além do bater, tem o cantinho do pensamento. O que isso traz pra criança? Porque eu já vi tanta coisa que isso não adianta nada. Eu mesmo, quando eu ficava assim, só me trazia raiva, mais nada. Vamos, por exemplo, uma criança de 3 anos, você colocar no cantinho do pensamento, o que vai acontecer? Ela não tem noção de pensar, nossa, eu fiz isso de errado. Então, assim, não é cantinho do pensamento. Eu falo que a gente tem que trabalhar o cantinho da calma. Porque a criança, ela não tem essa condição de pensar sobre o próprio pensamento, sobre o que ela fez, raciocinar. Se você faz isso, ela vai para aquele canto ali, ela vai ficar ainda com mais raiva do que está acontecendo. Então, seria o certo cantinho da calma. Um canto onde a criança ela vai se acalmar, que vai ter estratégias para ela poder se autorregular, né? Então, por exemplo, o que seria esse cantinho da calma? Um espaço no quarto dela reservado, onde vai ter um brinquedo que ela gosta, vai ter um livro, um espaço onde ela vai sentar, ela vai relaxar, né? Se acalmar, e depois o adulto vai conversar com ela sobre o que aconteceu. Porque ela sozinha, olhando pro nada, ela não tem essa capacidade de se regular, né? E muito tem... No caso, você vai criar um ambiente que a criança vai se sentir segura, tranquila. Segura. E fora de distratores. Por exemplo, você não vai colocar o cantinho da calma na sala. Você vai colocar num espaço reservado, onde ela não vai ter acesso a esse tipo de coisa, né? Onde ela vai estar num espaço onde ela vai se sentir à vontade, com alguma coisa que vai ajudar ela a se autorregular. E também, principalmente quando acontece em público. Crianças pequenas, principalmente, né? Que faz... Deita no chão, às vezes... Que a mãe e o pai fica ali... eu tô em público, as pessoas começam a olhar. Então, tipo, o ideal, no caso, é você tirar a criança dali pra um lugar... reservado, né? E ajudar a criança primeiro a se autorregular... E depois você vai entender o que aconteceu e aplicar uma consequência. Porque às vezes você tá ali, aí você vai no impulso, porque tá todo mundo te olhando, aí você vai lá e dá um tapa na criança. Ela vai continuar. Não vai resolver nada. Não vai resolver, ela não aprendeu nada. No máximo ela vai ficar com medo. Sim. Mas aí você não pode criar uma criança com medo. Você tem que criar uma criança que tenha respeito por você. Porque o medo uma hora vai passar. Mas o respeito, ele vai ficar. Eu sempre falo, não adianta você tentar criar sua criança tendo medo de você. Ela precisa ter respeito, ela precisa te ouvir porque ela te ama, porque ela gosta de você. Porque o medo uma hora vai passar. Ainda mais, tipo, o filho, ele vai crescer, tipo assim, ele vai ficar maior. Ele não vai ter tanto medo, assim, né? Não. Ou senão vai pra longe. Então, tipo assim, é igual você falou, o medo, ele... Por alguma situação, o medo, ele não vai existir. Mas o respeito, ele Sim, vai ficar. Por mais que seja mais difícil de construir, ele se mantém pra sempre, né? Sim. Porque às vezes, por exemplo, se for um filho adolescente, se ele tem respeito por você, se ele estiver longe de você, ele vai pensar 10 vezes antes de fazer qualquer coisa. Ou vai te ligar e vai te pedir a opinião. Olha, isso tá acontecendo, o que eu faço? Entendeu? Porque ele construiu um respeito por você. Agora, com medo, não.
Com medo, ele vai ficar com medo de fazer qualquer coisa ou vai aprontar e depois ele nem vai te contar. É isso que eu ia falar. O medo também, o medo ele não te impede, às vezes. O medo ele faz você fazer escondido, né? E o respeito, não. O respeito, independente de se o seu pai ou sua mãe estiver vendo, é pelo respeito que às vezes você não vai fazer aquilo. Não porque eles não estão vendo. Isso, o medo, eu acho que ele quebra a confiança também, né? Porque a criança não vai ter confiança de contar as coisas, principalmente na fase da adolescência. Sim, exatamente. Aí, às vezes, por que a criança chega e conta as coisas pra mim? Não conta pro pai e pra mãe, não tem coragem de contar. Porque ela sabe que ela pode contar o que é que ela quiser. Eu sempre falo assim, pode contar pra tia o que você quiser, a tia não vai brigar. Mas aí ela chega, ela conta, tia, aprontei tal coisa. Então, eu escutei primeiro, eu validei o que aconteceu. E depois eu vou explicar pra ela o que aconteceu, o que ela fez de errado. E aí a gente vai sentar e vai conversar com os pais. Olha, aconteceu tal coisa, e é assim que precisa se fazer. E eu sempre incentivo a criança a procurar os pais pra conversar, sempre. Eu não tomo também isso de, olha, aconteceu tal coisa. Não, olha, você tem que chegar pro papai, pra mamãe e contar o que aconteceu. Não, você não vai passar, já que você não conta pra eles, conta pra mim. Pelo contrário, você cria essa confiança também da criança contar isso pros pais, né? Sim, e se sentir à vontade pra contar. Porque eu falo, eu não vou brigar com você. Eu não tô aqui pra brigar com você. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu só consigo te ajudar a partir do momento que você contar pra mim o que tá acontecendo, o que você tá pensando. O adolescente também fala muito isso. Fala pra mim antes de fazer qualquer coisa, pra gente pensar junto o que fazer. Talvez você vai se colocar em uma situação e eu posso te ajudar a você não entrar nessa situação ou a gente pensar em uma solução melhor para esse problema. Então, assim, eu tento criar essa atmosfera onde a criança vai se sentir à vontade e depois eu oriento a criança a conversar com o pai ou eu chamo o pai, às vezes, pra gente poder contar o que tá acontecendo. Eu ia perguntar isso antes, não perguntei. A sua forma de trabalhar, no caso é um tratamento, ele tem início, meio e fim ou é contínuo? Sim, não, terapia, gente, terapia tem início, meio e fim, a criança não fica a vida inteira. Você é terapia e vai fazer. Não, a pessoa não fica a vida inteira em terapia. Eu sempre falo, tem o início, que é a fase de avaliação, né? Entender o que tá acontecendo, por que a criança está tendo aquele comportamento ou adolescente. E depois a gente vai para as fases de intervenção. Então, em cima do que eu identifiquei na avaliação, eu vou intervir. Olha, é um medo de cachorro. Então, como que a gente vai tratar esse medo de cachorro? Ela está com dificuldade de lidar com o processo de separação dos pais. Eu, de fato, identifiquei que essa é a questão. Então, a gente vai elaborar essa questão. Na medida que a criança ela vai tendo as habilidades necessárias, o tratamento começa a ser espaçado. A partir do momento que o pai e a mãe têm noção do que fazer, já não tem tanta dificuldade para conseguir manejar aquela criança, o tratamento começa a ser espaçado. Então, o tratamento não é para a vida inteira, né? Então, tem o início, tem o meio e tem o fim. Então a gente também não termina o tratamento da noite pro dia. A gente começa a espaçar as sessões quinzenalmente, mensalmente. E aí depois, né, a gente vai se desvencilhando, porque tem todo um vínculo inicial. Então, tem que ter o início, tem que ter o meio, tem que ter o fim. Aí o fim, ele vai sendo aos poucos. Vai sendo aos poucos. A gente vai preparando a criança, mostrando para ela que ela tem capacidade, que ela conseguiu obter ela conseguiu, ela já sabe se autorregular, então ela já tem a capacidade de lidar com as próprias questões. Então a gente vai mostrando para ela o quanto ela melhorou. Eu sempre gosto de mostrar para a criança, olha, você chegou assim, agora você tá dessa forma. Eu sempre falo com os pais também, olha, agora você também já tem habilidade suficiente para lidar com essa questão, não precisa mais de mim. Então a gente sempre faz dessa forma, eu faço dessa forma. Sim, porque também a pessoa ser totalmente dependente da terapia também não vai ser saudável, né? Não é. Ela tá ali para ela ter autonomia. Eu sempre falo, eu falo com as crianças, os adolescentes, eles vão bater a asa longe da tia. A tia tá aqui por um momento, mas daqui a um tempo você não vai precisar mais da tia. E eu fico muito orgulhosa quando eles começam, o coração aperta quando tá na hora de desligar do processo, mas eu fico muito feliz de saber que eu consegui contribuir, que agora aquela criança tá indo, né? Sempre foi o meu objetivo de vida, ajudar as pessoas. Então, quando eu consigo fazer isso, eu fico muito feliz. Eu não quero paciente ali a vida inteira, a criança a vida inteira ali comigo. Então, não. por mais que você vai ficar com saudade, mas você tá feliz, porque ele não precisa mais. Ele não precisa mais de mim. Isso é muito legal, assim. Essa profissão, eu falo... Não, eu falo assim, é isso que me fez ainda me apaixonar mais por essa profissão e por trabalhar com criança.
né? Que o meu objetivo de vida sempre foi ajudar pessoas através do meu trabalho. Então, quando eu consigo fazer isso, quando a criança ela vai desenvolvendo, a família vai se desenvolvendo, eu fico muito feliz. Porque, mas Lorena, você vai ficar sem paciência. Gente, não, a gente nunca fica sem paciência. Tem mais criança nascendo. Sempre tem criança e família chegando. E eu quero isso, porque a gente tem que... E tinha muito também essa visão do psicólogo, que o tratamento era pra vida inteira. Não é, gente, não é. Tem início, meio e fim. Uma hora tem que acabar. Eu não consigo determinar, por exemplo, se vai ser um tratamento de 2, 3, 4 meses, 6 meses. Mas a gente precisa trabalhar nessa linha, que a criança vai ter autonomia, o adolescente, a família, e ali uma hora eles não vão precisar mais. É porque, eu perguntei até porque às vezes tem gente que não começa, justamente porque eu vou começar e ficar a vida inteira. Tem muito disso também. Eu sempre explico, olha, pode ser um tratamento que vai ser um tratamento de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, entendeu? Mas na vida inteira vocês não vão ficar aqui, não. Não tem como você passar antes também, porque vai depender do que a pessoa vai trazendo. Né? Isso. E o processo terapêutico, eu sempre falo, ele nunca é uma linha reta, ele tem altos e baixos. Então, por exemplo, a criança tem uma questão de ansiedade. Então, eu identifiquei a ansiedade, tô trabalhando a ansiedade, acontece do cachorro morrer, o avô morrer, alguém morrer da família. Tem condição de eu continuar trabalhando a ansiedade e não trabalhar aquela questão pontual que aconteceu ali? Não tem como ignorar o que aconteceu. Não tem como ignorar o que aconteceu. Então, por exemplo, eu tô trabalhando a questão de comportamento e aconteceu uma questão em casa. Eu tenho que parar o que eu tô fazendo e dar atenção à questão que tá acontecendo pontualmente ali. Porque a gente é um conjunto de coisas, né? Sim. Não é só aquilo. E outras coisas também ocasionam aquilo. Então... E outra coisa, o que vai interferir no processo? Quanto tempo que a criança vai ficar em terapia? O envolvimento da família. Tem criança que vai passar 1 ano, 2 em terapia. Mas por quê? Porque esses pais não conseguiram ainda fazer a sua função. Então, se ele não tá fazendo a sua função, eu preciso fazer a função dele, tá ali com aquela criança. Então, quando a gente consegue trazer a família, quando a família ela é participativa no processo, o processo flui muito mais rápido. Então, por isso que eu sempre falo, tenho que trabalhar a criança, mas eu tenho que trabalhar a família. Porque ele fica 1 hora comigo, ele passa mais tempo lá. Então, eu preciso disso. Isso também vai interferir muito nesse processo. Em quanto tempo vai durar o tratamento? E também eu acho que é importante, assim, lembrar... Eu tô falando porque eu acho... Você vai falar assim... Porque nunca é tarde, né? Digamos assim, por exemplo, o meu filho, ele já tem 12 anos, o jeito que eu lidei com ele até hoje, se eu mudar não vai resolver. Pelo contrário, né? Se agora você tá percebendo isso, eu acho que agora é o momento que você tem que... Porque às vezes a pessoa, eu já fiz assim até hoje, não vai adiantar mudar agora. Não tem um tempo certo de procurar. Tem que ver a questão que a criança tá apresentando, né? Ele já tá com 12, 13, não tem mais jeito. Não, gente, eu falo assim, a gente só não tem solução pra morte. Enquanto você tá vivo, tem solução, tem como resolver esse problema. Basta querer resolver, né? Eu falo assim, por questão de convivência mesmo. Porque às vezes eles vão assim, mas vai resolver criança, mas... Se eu tratei ele até hoje, sim, às vezes ele não vai aceitar que eu mude. Não, a gente acha que, principalmente criança, é muito aberto pra você mudar, né? O adolescente também, gente. A gente tem processo de construção, a gente tem processo de mudança o tempo todo. E até quando o cérebro da gente tá... Então, o que a ciência mostra pra gente? Que o nosso cérebro, ele tá em desenvolvimento, que ele chega num processo de amadurecimento em torno dos 21 anos, né? Que é quando esse sistema frontal nosso aqui tá completamente formado, que essa parte aqui é o nosso gerente, né? Então, dizem que nós estamos completamente maduros aos 21 anos. Tem gente que leva mais tempo nesse processo, né? Precisa de ser estimulado mais tempo, né? Mas é mais ou menos em torno aí, que aí em torno dos 21, né? Essa parte frontal que eu falei aqui. No caso, fisiologicamente, digamos assim, no corpo, é aos 21. Aos 21. Mas tem gente que, por algumas questões, leva mais tempo pra amadurecer. Isso aí, porque isso tem muito disso. Que é subjetivo, né? Vai da vivência do personagem. Isso, sim. Com certeza. Queria te agradecer por ter vindo. Aí quero te pedir pra deixar um recado. Eu falo pras mães, mas... Porque eu acho que, assim, a maioria que escuta, né? Pra você deixar um recado, assim, pras mães, um conselho, alguma coisa que você quer falar pra elas. Aí você pode falar pra cá.
Então, eu aconselho para as mães, para os pais, né, também, assim, sempre que você notar que a criança ela tá apresentando uma questão diferente, ela tá mais tristinha, ele sempre se comportou dessa forma, sempre foi uma criança comunicativa, mas do nada essa criança mudou, não deixe de procurar ajuda. Comecei a notar alguns sintomas diferentes ali na criança de 2, 3 anos, tem algo que está se desviando da outras crianças. Não deixe de procurar ajuda. Gente, qualquer sinal de desvio, qualquer questão que você tenha dúvida, não deixe de procurar. Mas isso não é nada, isso vai passar. Não, nunca é nada, não custa, né? Não custa procurar ajuda, não custa tirar a sua dúvida. Talvez não seja nada, mas pelo menos você procurou, né? Porque a infância, ela é a base para o ser humano que vai se tornar amanhã, para o adulto que vai se tornar amanhã. Então, se algo acontecer ali, isso vai repercutir, isso vai interferir. Então, nunca deixe. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Procure já a ajuda de psicólogo, pediatra, qualquer, né, profissional. Não deixe de procurar. Obrigada. Qual o seu Instagram? Eu agradeço, né, o convite. Obrigada mais uma vez. Meu Instagram é psicóloga Lorena Guese. Eu tô meio um pouco sumida, gente, mas eu pretendo voltar, porque a demanda de trabalho, graças a Deus, tá muito grande. Então, tô meio sumida das redes sociais. Então, quero te agradecer por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui trazer tantas informações. Espero ter ajudado. Com certeza. Sempre é muito bom a gente, principalmente no mundo da maternidade, né? A gente quer estar sempre aprendendo, porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, como você falou, buscar profissionais. E é por isso que também eu quis trazer aqui, além das mães, que a gente troca experiência, mas os profissionais também, porque é bom ter informações assim, comprovadas, sabe? Informações que são estudadas por alguém que está ali focado nisso. Então, você trouxe muita informação hoje. E parabéns pela sua iniciativa. Isso é muito bom mesmo. Assim, pro profissional poder falar, para as famílias, né? Hoje tem acesso às informações. Muito parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. E para acompanhar a gente aqui, se inscreve no canal. E no Instagram é @modomãepodcast. Então vai lá que vai ter muita coisa boa aqui ainda, se Deus quiser. Obrigada a todo mundo que está acompanhando. E obrigada a você por ter vindo. Tchau!